Oba, canal Dicionário Literatura. Vamos estudar os poemas do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade? Então, vamos começar pelo primeiro poema do primeiro livro do maior poeta da literatura brasileira. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Esse é o Drummond, o grande poeta da literatura brasileira, em seu poema de Sete Faces, ou, se quiser, As Sete Faces do Drummond por ele mesmo. É um poema pequeno, com sete pequenas estrofes, sete módulos, porque não há uma coesão entre eles, são apenas módulos colocados numa determinada ordem. E ele então diz no primeiro sobre a sua origem, na sua face antropológica, implicando a genética, a cultura, o tempo e o lugar. Ele diz, já com uma certa noção de quem realmente era e em que mundo estava, ele se apresenta aos seus leitores e nos diz: quando nasci, um anjo torto, não um anjo bonitinho, cheirosinho, lindinho, tipo Gabriel, Rafael, não, um anjo torto, desses que vivem na sombra, desses esquecidos, desses de que ninguém fala, tipo o sapo cururu do Manuel Bandeira, transido de frio, sapo cururu na beira do rio. E aqueles bem esquecidinhos, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida, ser um errado na vida. O homem errado no lugar errado, na hora errada. Um estranho, um estrangeiro, um contramão. Essa é a face antropológica do Drummond. Também o cara nasce em 1902, no início do século XX. Muito antes do seu tempo, é claro que ele vai ser um cara bastante incompreendido, bastante esquisito para todos os outros. Um cara bem fora do seu tempo, nascido bem antes da hora. Esse é o Drummond. E ele sofreu bastante, porque isso aqui é 1930. E olha lá, em 1954, no livro Fazendeiro do Ar, tem esse trechinho aqui de um poema chamado O Enterrado Vivo. Olha o título, O Enterrado Vivo. Sempre o meu amor à noite rompe, sempre dentro de mim meu inimigo, sempre no meu sempre a mesma ausência. Rapaz, é bastante sofrimento. Isso não é literatura vazia. Isso é muito sofrimento de um homem que se sente bastante solitário, bastante à margem, apesar de ser um gênio, apesar de ser um grande escritor, mas ele começou a ser lido com algum interesse apenas a partir de 1960, na contracultura, no pós-modernismo, quando chega a sua hora e sua vez. Mas antes, nos primeiros 60 anos da sua vida, ele é um enterrado vivo. Ele é um cara muito gauche. Depois melhora, porque ele acaba morrendo com 87 anos. Ele acaba morrendo, desculpa, com 85 anos, porque ele morre em 1987 e nasceu em 1902. Ele morre com 85 anos, mas já sabendo que já era considerado pela maioria dos críticos o maior poeta da literatura brasileira. Então, quando ele morreu, não era mais tão gauche assim, que bom. Que bom, porque ele pôde ter consciência da sua importância para a nossa literatura. Na segunda estrofe, nós temos a face caipira
do Drummond, um cara que nasceu numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, Itabira, que hoje não é tão pequena assim, mas na época era muito bem menor que hoje. E lá, como uma cidadezinha qualquer, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres e isso é tudo. É, porque Itabira tinha suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes, como está na Confidência do Itabirano de 1940. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem acontecimentos, sem fatos interessantes, sem mulheres, porque ele era ainda uma criança, um adolescente, sem horizontes, porque não havia perspectiva de ser um grande homem, assim, notável, intelectual em Itabira. Então, por isso, ele desaparece de Itabira. Então, o que se tinha a fazer em Itabira? Nada. As casas que os homens que correm atrás de mulheres, e isso era tudo. E a tarde talvez fosse azul, como as noites são brancas, sem acontecimentos. A tarde também fosse azul, sem qualquer nuvem, sem qualquer acontecimento, se não fossem tantos desejos. O que muda, o que faz ainda a cidade se mexer, é que há desejos e os homens correm atrás de mulheres para se casarem, terem seus filhos e cumprirem um papel tradicional, conservador, de uma cultura bastante local. E depois os filhos também crescem, correm atrás de mulheres e se casam e etc, e etc. E é isso uma cidade pequena do interior. Então esse é o que sobrou a Drummond. Essa face caipira, essa libido que está nele, porque mulheres eu citei aqui, eu sublinhei para você a palavra mulheres porque aparece várias vezes neste mesmo livro em toda a sua obra. Drummond é um cara assim bastante libidinoso, um cara bastante desejoso, um cara bastante carnal também. Então, por isso também que na terceira estrofe nós temos a face erótica do Drummond. Porque ele chega ao Rio de Janeiro e aparece essa face carioca, essa face erótica. Você sabe que lá no Rio de Janeiro, na época, em 1930, alguns bondes eram abertos e as pessoas andavam nesses bondes em bancos bastante longos e laterais. E quem estava na calçada conseguia ver as pessoas sentadas dentro do bonde, inclusive as suas pernas, porque eram bondes abertos. Então eu imagino Drummond numa calçada, olhando para um bonde que passa e algumas mulheres de saias, mostrando suas pernas ou deixando ver suas pernas. E ele então pergunta: para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada, apenas veem, apenas observam. E para você não dizer que eu esteja exagerando ou inventando coisas, eu trouxe só mais dois, mas tem mais um monte, dois trechinhos do mesmo livro em que aparecem essas ideias drummondianas. No poema Coração Numeroso, tem lá esse trechinho: foi no Rio, eu passava na avenida quase meia-noite, bicos de seio batiam nos bicos de luz, estrelas inumeráveis. De onde ele tirou esses bicos de seio? Eram bicos de seio que foram lembrados pelos bicos de luz, que formavam estrelas inumeráveis na noite do Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro é uma cidade bastante erótica, sensual. Por quê? Porque, naturalmente, uma cidade com 40 graus à beira do mar é uma cidade com pouca roupa. Você não vai comparar Itabira com o tanto de roupas que as pessoas vestem em Itabira com o tanto de roupas que as pessoas vestem no Rio de Janeiro. Muito menos numa Europa bastante fria, as pessoas usam muita roupa, mas o Rio de Janeiro é bastante erótico. E o Drummond foi parar no Rio de Janeiro e percebeu isso. Via bicos de luz e via nos bicos de luz bicos de seio. No mesmo livro, no poema Esperteza, tem outro trechinho em que ele diz: tenho vontade de ponhamos amar por esporte uma loura no espaço de um dia. E ele vai imaginar isso, que ele amaria uma loura no espaço de um dia e ela faria dele gato e sapato, mas ele sairia um Drummond bastante satisfeito. Ela faria dele trouxa, espancaria e ele sorriria e seria um novo homem. E no fim ela admiraria da esperteza dele, de se deixar apanhar para ganhar a coisa com isso. Ou, como diria o grande poeta, o explorado explora o explorador. Ele então deixaria ser explorado pela loira para explorá-la.
E ele então imagina isso. Não é à toa que o Drummond então também tem a sua face erótica. Depois temos a face autorretrato, o Drummond olhando para si mesmo. E ele diz no autorretrato: o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. E eu encontrei para você, trouxe aqui, um trecho de um autorretrato, que é uma crônica do Drummond, que ele escreveu em 1943. Dê uma olhada para você ver se tem a ver com essa estrofe. O Drummond, ele diz assim na crônica: diz o espelho, quer dizer, ele está olhando no espelho, o espelho vai dizer para ele: o senhor Drummond de Andrade é um indivíduo oculto, com certos sujeitos da oração, ausente mesmo. Usa no trato social palavras poucas e frias. Não é visto no Amarelinho nem na livraria José Olímpio. Uns acham-no tímido, outros convencido. Quando está caceteado na presença de outro editor, costuma acariciar a orelha com a ponta dos dedos à procura de um fio de cabelo que arranca discretamente. Em geral não ri, é um homem sério. Apenas uma vez foi visto a esboçar um leve sorriso devido a uma pilhéria oral e mímica do Sr. Marques Rebelo. Percebeu? Que ele mesmo está dizendo aqui nessa crônica que é menos poética, é menos sintética, que é um homem sério, simples e forte. E você sabe que ele também, lá no Confidência do Itabirano, ele diz que ele é um homem forte, um homem de ferro, porque afinal nasceu em Itabira, viveu em Itabira, e Itabira é uma cidade de ferro. Por isso, ele é um homem simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos. Ok? Vamos para uma outra estrofe, uma outra face de Drummond, agora a sua face ateia. E ele pergunta: meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? E ele consegue resumir em 3 versos todo o seu ateísmo, ou a principal razão do seu ateísmo. Perceba a profundidade do questionamento do Drummond. Quando Cristo na cruz diz: Pai, por que me abandonaste? É Deus reclamando de ter sido abandonado. Mas Deus era forte. Deus é Deus. Mas e eu que não sou Deus? E eu que não sou forte como Deus? E eu que sou fraco? Por que me abandonaste? Eu entendo Deus abandonando Cristo porque Cristo é Deus. Mas por que Cristo me abandonaria se eu não sou Deus? Se eu não sou forte? Isso eu não entendo. Então essa seria a principal razão do ateísmo drummondiano. Esse ateísmo começou lá quando ele tinha seus 17 anos de idade. E eu trouxe um trechinho aqui em que explica quando ele foi expulso do colégio jesuíta e ele teve uma decepção muito grande com esses homens de Deus. Veja aqui esse trechinho aqui da Revista Acadêmica de 1941. Entretanto, por um desentendimento com o professor de gramática, é expulso do colégio por insubordinação mental, porque escrevia poesias nas aulas do ensino religioso, que era quando mais se sentia inspirado. Tal expulsão o abalou profundamente. Perto dos 17 anos, Drummond declara: perdi a fé, perdi tempo. Sobretudo, perdi a confiança na justiça dos que me julgavam. Então, lá aos 17 anos, ele começa o seu ateísmo. E aqui, aos 28 anos, ele encontra a principal razão, o principal argumento do seu ateísmo. Deus abandonar Cristo? Ok, Cristo era Deus e mesmo assim reclamou. E eu que não sou Deus? E eu que sou fraco? Por que me abandonaste? É sério, o homem sério, meu amigo Drummond. Depois, na penúltima estrofe, a sua face romântica. E eu digo face romântica não do homem que leva flores à namorada, mas de um homem movido pelo sentimento. O Drummond não é um homem de terceira pessoa. Ele não está interessado nas coisas, nos objetos, nas mercadorias, nas casas, nos automóveis, em toda a tecnologia do século XX. Está interessado no ser humano, na primeira pessoa.
Ele vive para dentro de si, é um homem sério, recluso, com poucos amigos. Ele vive pelos seus sentimentos, pela sua sensibilidade. E por isso é um homem bastante avesso ao século XX. E ele não consegue se desvencilhar disso, e nem queria se desvencilhar disso. E ele escreve então aqui na penúltima estrofe: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Eu continuaria sendo ghost. Se eu me chamasse Raimundo, teria uma rima, mas eu continuaria sendo o cara errado, na hora errada, no lugar errado. Porém, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Olha o romantismo dele, mais vasto é meu coração. Meu coração consegue assambarcar todo o sentimento do mundo. Meu coração consegue conter todo o sentimento do mundo. E é para isso que eu vivo, para conter todo o sentimento do mundo. Nós tivemos um modernismo romântico no século XX, entre os anos 1960 e 1980, na época dos hippies, de sexo, drogas e rock and roll e etc. E nessa época, que é o pós-modernismo ou a contracultura, foi nessa época justamente que o Drummond começou a ser lido com mais interesse, porque ele achou o seu tempo. Ele era um romântico do século XX. Quando chega o romantismo do século XX, aí o Drummond começa a ser reconhecido como grande poeta da literatura brasileira. Também porque, quando chega em 1960, Drummond já tem uma obra bastante significativa. Yeah? Vamos ver mais algum argumento por que desse romantismo drummondiano. Em 1940, ele publica um livro chamado Sentimento do Mundo, um homem movido pelo sentimento. E em 1940 ele diz: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Yeah? Então, eu sou um homem de Itabira, nasci em Itabira, vivi em Itabira, por isso sou triste. Por quê? Porque ele é um homem movido pelo sentimento, ele é um homem determinado pelo próprio sentimento. Então ele não fica alegre com coisinhas exteriores, com superficialidades. Ele é um cara que vive na sua profundidade existencial. Por isso sou triste, orgulhoso e de ferro, porque nasci numa cidade de pedra, numa cidade de ferro. E eu sou orgulhoso disso, porque sou forte. Você viu lá naquela estrofe do autorretrato em que ele diz simples e forte. Claro, um homem de ferro. E lá em Itabira nós temos 90% de ferro nas calçadas. Mais que isso, nós temos 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Lembra que ele é um homem sério, com poucos, raros amigos? Claro, essa porosidade, essa coisa interativa com os outros, essa comunicação exteriorada o tempo todo, não é com ele. Não, ele é um homem de poucas palavras, de poucos raros amigos. Ele é bem alheio a esse mundo moderno, esse mundo siderúrgico, a esse mundo design. Ele é bastante aliado a esse mundo. Entende? Porque ele está imerso em seus sentimentos. Mas eu trouxe mais. Nesse mesmo livro, nós temos aqui, nesse mesmo livro, o poema sentimental. Nesse mesmo livro que eu falo, vou acrescentar aqui para a sua anotação, nesse mesmo livro é o que nós estamos vendo agora, o Alguma Poesia, que é, repito, de 1930. Nesse mesmo livro em que está o poema de Sete Faces, também tem o poema sentimental. Ele está confessando, eu sou um cara sentimental. Eu sou um cara imerso em meus sentimentos. Estou alheio a esse mundo moderno de coisas. Eu estou inserido neste mundo moderno de um ser humano moderno, não de coisas modernas. E ele, desde a sua pequena existência, lá na sua adolescência, ele disse: ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Grifou aí, sublinhou romântico?
Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar teu nome. Desgraçadamente é uma hipérbole bastante romântica. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo de alerta piscando. Neste país é proibido sonhar. Neste país, quer dizer, na época em que ele estava, é proibido sonhar. E ele sonhava por quê? Porque ele é um ghost, porque ele é um romântico no mundo não romântico. Ele é bastante espiritual no mundo muito materialista. E as pessoas querem o para fora. E ele está sempre para dentro, imerso em seus sentimentos. Melhorou então? Então nós temos aqui esse modernismo romântico do Drummond, lá no século XX, lá em 1930, e ele expressando um tanto do porquê que ele é bastante gauche, bastante estranho ao seu mundo. Então nós vamos aqui para a última estrofe, nós temos a face modernista do Drummond. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. É claro que ele vai terminar com a face modernista, porque seria o mais atual, o mais recente, o mais presente. Ele está iniciando a segunda geração modernista em 1930 com este livro Alguma Poesia. Então, ele, na primeira estrofe, é da sua origem. Aí ele passa por sua vida, por algumas características, e chega na última estrofe com aquilo que ele é no tempo presente, um cara modernista. E como cara modernista, ele é bastante iconoclasta. Você se lembra que iconoclasta é aquele cara que gosta de destruir símbolos, lendas, mitos, crenças. É o cara que sai derrubando convenções, tradições, conservadorismos. É o cara que está disposto a um mundo novo. Ele está muito disposto a quebrar as velharias. Então, aqui neste trecho, essa face bastante iconoclasta do modernismo, ele também apresenta a sua iconoclastia quando ele diz: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Onde está essa iconoclastia? Ora, ele é bastante antirromântico, você se referindo ao romantismo do século XIX, aquele romantismo de José de Alencar, de Castro Alves, de Álvares de Azevedo, de Gonçalves Dias. Ele é bastante antirromântico do século XIX. Ele é um romântico do século XX, em pleno modernismo. E lá naquela época as pessoas eram muito inspiradas no século XIX pela lua, pelas musas, e esperavam alguma inspiração. E ele falou: que nada, que lua o quê? Eu tomei um conhaque e esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Ele coloca, olha a importância desses dois mas. Quando ele diz, mas essa lua, aí ele faz uma correção, mas esse conhaque, por que é uma correção? Porque se não fosse uma correção, ele diria, mas essa lua e esse conhaque, mas ele não colocou, mas essa lua e esse conhaque, mas essa lua, peraí, mas esse conhaque, aí os dois, porque tem a ideia da lua, tem a genética romântica, mas a verdade neste presente é esse conhaque. E esses dois, aquilo que está no meu sangue, aquilo que está no meu presente, o que está no meu passado e o que está no meu presente, essas duas coisas botam a gente comovido como o diabo. E percebe o coloquialismo que é maior nessa última estrofe do que nas outras? Claro, porque o modernista gosta dessa linguagem bastante próxima do cotidiano. E ele então, esse iconoclasta, esse derrubador de tabus, de lendas e mitos, e eu trouxe um outro exemplo também deste mesmo livro, em que ele aparece com esse antirromantismo do século XIX. Ele aparece com este poema também muito bom, Quero me casar, na noite, na rua, no mar ou no céu, quero me casar. Procura uma noiva loura, morena, preto, azul, uma noiva verde, uma noiva no ar como um passarinho. Depressa que o amor não pode esperar. Você acha que esse amor tem alguma coisa de romântico? Não. Aquele romantismo do século XIX é um romantismo da época do amor puro, do amor inegociável.
inarrendável, inalugável, introcável, daquele amor que, nossa, velho, é um amor muito século XIX, acima de todas as coisas. E ele vem com um amor bastante material, carnal, um amor físico, um amor de desejo, um amor libidinoso, um amor erótico. E não importa com quem eu quero me casar, pode ser loira, morena, preto, azul. Eu acho até que esse casar tem mais a ver com acasalar do que casar. Mas é o Drummond derrubando aquelas ideias do século XIX e propondo ideias do século XX. E bem à frente da época em que ele estava, porque são ideias do século XX lá da segunda metade, e este livro é da primeira metade. É justamente por isso que ele é um cara gauche, porque ele está muito à frente do seu tempo, ok? E que bom que eu pude conversar com vocês sobre as 7 faces do Drummond por ele mesmo. Esse grande poema que abre o livro Alguma Poesia. Mas vamos ver muitos outros mais poemas deste livro. Um grande abraço. Oba!